O evento Jornadas Científicas do Instituto Rui Barbosa tem como programação abertura, palestra Controle e Resíduo Sólido com o Sr. Bergson Vasconcelos. Primeira parte, introdução, o que é, origem, características, gestão e gerenciamento, lixão e aterro, política nacional do meio ambiente. Teremos uma parada para o coffee break, retornando, palestra Controle e Resíduo Sólido com o Sr. Bergson Vasconcelos na segunda parte, mecanismo de controle, cidadão e Tribunal de Contas, agenda ambiental e encerramento. Convidamos o Sr. Bergson de Mendonça Vasconcelos para dar início à palestra. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em controle externo, é analista de contas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com vários cursos técnicos profissionais ligados à área de auditoria pública e operacional. Pessoal, bom dia a todos. Recebi essa incumbência e vou tentar, da melhor forma possível, a gente fazer uma grande viagem, que seria conhecer o que é resíduo, esclarecer esses pontos e buscar ver quais são os mecanismos de controle que a gente pode utilizar. E quando eu pensei, quando disseram o tema controle e resíduos sólidos, e pensei em mecanismos de controle, e eu não pensei unicamente em Tribunal de Contas. Eu pensei na sociedade como um todo, a parte legal, a nossa política nova de resíduos sólidos, a cidadania exercendo esse trabalho, e aí então sim, a parte do Tribunal de Contas em exercer a sua análise, a parte de auditoria de conformidades, auditorias operacionais, e buscando sim esse controle. E vamos dar uma introdução, ver um panorama do resíduo sólido no mundo, né? Ver como é que se procede, e depois disso a parte do mecanismo de controle. O tema às vezes é bem delicado, né? Que a gente hoje considera que nós vivemos um planeta que realmente é insustentável. Nós dizemos hoje a civilização do lixo. Existe um estudo que ainda não é embasado, que em 5 anos, se não houver o tratamento de lixo, nosso planeta vai estar coberto com uma camada de 12 metros de lixo, em tudo que você imaginar, se não houver uma mudança de pensamento. Seria o contraponto entre o modus vivendi, né, a forma de vida, e o modus operandi, a forma como a gente tocou a vida até agora, que era o exemplo mais atual que se faz. A gente tem que mudar essa postura, tem que mudar a forma como procede, a forma industrial, a forma como a gente vive, porque senão realmente vai ser coberto de lixo e a degradação é mais do que a gente possa imaginar. Como você vê que 80% do consumo privado no mundo ele é realizado por apenas 20% da população, por 1 trilhão e 400 bilhões de pessoas. Todo o restante, 80% das pessoas, como é que se diz? Vive do quê? Vive do que resta. Vive do resto é resto do quê? Na miséria que se vive. A gente tem uma situação privilegiada, como eu sempre digo, nós somos uma casta privilegiada e a gente não se apercebe dessa realidade. E você vê que cada vez que sobe 1% no crescimento populacional, 0,69% é acréscimo do acúmulo de lixo. A gente tem que se tocar e perceber que a situação é grave e a gente não tem visto isso ao longo do tempo. Mas alguns dados para começar a falar sobre o resíduo ou lixo. Cálculos da ONU: nas últimas 3 décadas a geração de resíduo cresceu 3 vezes mais rápido do que o crescimento populacional. A massa de lixo municipal produzida de 1,5 bilhão é superior à produção global de aço. O refúgio que é produzido pelas cidades, em torno de 2 bilhões de toneladas de refúgio, é superior à produção de cereais. E hoje o Brasil, que eu acho que não é um título honroso, a gente está em 5º lugar na lista dos campeões de produção de lixo no ano passado, que foi de 78 milhões de toneladas de resíduos produzidos. E o que seria realmente lixo?
como é que a gente poderia conceituar? Seguindo o Aurélio, é aquele, tudo que não se quer mais. É aquilo que a gente joga fora. São coisas inúteis, são coisas velhas e sem valor. E o que são resíduos sólidos, então? Segundo a BNT, seria o resto de atividades humanas consideradas pelos geradores como uma coisa que é inútil, que é indesejável, que é descartável. E se apresenta no estado sólido, semissólido, líquido, desde que não seja passível de um tratamento convencional. Quer dizer, se eu não posso reciclar, não posso reutilizar, não posso reaproveitar, não tem aproveitamento, aí é considerado como resíduo. E os exemplos disso é o que a gente sabe: é papel, é papelão, é plástico, é vidro, é madeira, é couro, é terra, entre outras coisas. E a gente conceituaria o quê? É lixo ou é resíduo sólido? Como é que a gente chama? Na realidade, são duas palavras que conceituam o mesmo objeto. Não há diferenciação. Resíduo sólido ou lixo é justamente a mesma coisa. É o quê? Aquilo que vai apresentar o quê? Para a gente, uma serventia. Para outro, é matéria-prima básica para a geração de um outro produto. E uma coisa curiosa que eu observei é que a natureza não tem o conceito de resíduo. O resíduo surgiu com a produção humana, né? E o que é o gerido resíduo em geral? É o quê? Aquilo que quando a gente não pode mais absorver, o meio ambiente não pode mais absorver, o poder da absorção é ultrapassado, é que se gera esse resíduo. E existe uma interligação muito grande entre o produtor, o que se produz, o que se consome e o que se decompõe. Então, é um ciclo que é intrínseco. Se você não tiver um apoio de todas as bases, quem produzindo da melhor forma possível, quem consome de uma forma consciente, e quem utiliza a parte da decomposição usando esse material para ser uma nova margem de produção, realmente o caos está instalado. E para dar uma noção bem rápida, para mostrar o que é o lixo, quanto à origem, quanto à sua periculosidade, né? E a origem é o que caracteriza de uma forma mais eficiente o que é o resíduo. Você classifica pelos diferentes tipos de agrupamento desses lixos, que seriam, basicamente, o lixo doméstico residencial, que é a nossa produção normal, o comercial, prestadores de serviços, o lixo público, da limpeza urbana, o lixo domiciliar especial, onde você vai englobar nisso entulhos de obras, pilhas de baterias, lâmpadas fluorescentes e a parte de pneus. Por que entulho de obras está classificado como lixo domiciliar especial? Seria o indústria, digamos, da indústria, porque a grande massa dessa produção são de reformas residenciais. Então se classifica ele como lixo domiciliar especial por essa justificativa. E tem ainda o lixo de fontes especiais, industrial, radioativo, de portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, a parte agrícola, resíduos de serviços de saúde, transporte e mineração e o próprio saneamento básico, a produção de lodos. Quer dizer, uma gama de lixo muito grande que é produzido. E quanto à periculosidade, como é que a gente classificaria? Em duas formas: classe A, ou classe 1 e classe 2. O classe 1 são os resíduos que são perigosos. Você vê, tem o quê? É corrosivo, é reativo, é inflamável, é tóxico e é patogênico. E o que a gente classificaria ali como os exemplos disso? O hospitalar, que vai para a categoria do lixo de saúde, né? Produtos químicos, óleos, cinzas e metais preciosos e outras coisas. E o classe 2 são os não perigosos. São aqueles que possuem características sem decompor com o tempo, sem comprometer o nosso meio ambiente de qualquer forma em geral. E o classe 2A são os não inertes. Sempre a característica principal é todo aquele lixo, né, que é solúvel em água. Se ele é solúvel em água, ele é não inerte, como o resto de alimento, papel, palha de aço, entre outras coisas. E o classe 2B é o não solúvel em água: pedra, tijolos, borrachas e outros materiais. E acho que, como forma de ilustrar, os tempos de decomposição desses resíduos que a gente usa no dia a dia e não tem noção. Um papel de 3 a 6 meses faz contraponto a uma linha de pesca que é acima de 600 anos. Um pneu, ninguém sabe ao certo quanto leva para se decompor. Uma boia de isopor, 80 anos.
uma lata de cerveja, mais de 100 anos. O lixo radioativo, 250 mil anos. Vidro, mais de 1 milhão de anos. Em tudo a gente vê como é importante a gente fazer transformar o que é lixo em uma nova matéria-prima. E a gente vê a responsabilidade de cada um de nós. Vamos seguir. E só para a gente ter uma noção, característica dos nossos resíduos, né? E varia como essa característica? Varia de acordo com aspectos sociais, aspectos econômicos, culturais, geográficos, climáticos. São os mesmos fatores que diferenciam as comunidades entre si e as próprias cidades. É a questão de número de habitantes, de área relativa de produção, variações sazonais, nível de educação, poder aquisitivo, eficiência da coleta. E para a gente ter uma curiosidade, a matéria orgânica mostra muito sobre o que é o nosso lixo. Você vê que o Brasil tem em torno de 65% do lixo é composto de matéria orgânica. Nos Estados Unidos, dá em torno de 35%. Por quê? Utilização de materiais, alimentos semi-preparados, e nos países mais desenvolvidos, utilização de trituradores que usam nas cozinhas, onde todo aquele resto alimentar desce pela estação de esgoto. Então se baixa muito essa carga de lixo. E temos outras características dos resíduos. A parte física, a quantidade de resíduos gerada diariamente, a composição dele, gravimétrica, percentual de cada elemento desse lixo, o peso específico aparente, o peso do lixo solto em função do volume ocupado, qual é a importância dele para o dimensionamento da parte de equipamentos e da parte das instalações. O teor de umidade, a quantidade de água presente no lixo, a compressividade, o grau de compactação, redução do volume que essa massa de lixo pode sofrer quando compactada na sua disposição final, o poder de calorífico, quanto ele gera de calor, quando submetido à queima, importante para a geração de energia, por exemplo do biogás com a utilização do metano produzido nos aterros, o potencial hidrogênico, né, que é o pH, ver se é alcalino ou ácido esse material para fazer esse equilíbrio, a composição química que compõe esse resíduo para fazer uma utilização melhor, a parte de cinzas, nitrogênio, potássio, e a relação carbono-nitrogênio, que é a capacidade, é o grau de decomposição dessa matéria. E, terminando a parte da característica, seria a parte biológica, que seria o que? A população microbiana que tem dentro do lixo, e a parte dos agentes patogênicos, vírus, bactérias, fungos, tudo isso que vai permitir, através de todas essas características, que sejam selecionados métodos de tratamento e disposição final desses resíduos, a forma mais adequada de se fazer. E eu aproveitei para trazer algumas curiosidades, para a gente não ficar só falando as características, e mostrando o seguinte, que na Idade Média, as pilhas de lixo nos portões de cidades francesas eram tão altos que ameaçavam a segurança, já que os invasores conseguiam escalar o lixo e passar por sobre suas muralhas. Época da peste negra, onde houve uma disseminação muito grande, o lixo era jogado nas ruas, exemplo do Brasil Império, né? Que o lixo era jogado, o esgoto, as fezes, a urina era depositada na rua da cidade, no Brasil também. E na Europa acontecia a proliferação através do rato, que era o maior, nós chamamos, disseminador da peste negra. Então, você vê que está relacionado à tragédia humana, relacionada ao tratamento do lixo. Uma outra coisa, das 64 milhões de toneladas de resíduos gerados no ano de 2002 no Brasil, 24 milhões seguiram para destinos inadequados como lixões. Equivale o quê? A 168 estados do Maracanã lotados de lixo, sendo que mais 6 milhões sequer foram coletados. Só para ter uma noção, o campo do Maracanã tem 105 por 68. Então você imagina a montanha de lixo que dá essa produção toda. E uma outra coisa, o Nordeste, infelizmente, é a região que tem a maior quantidade de resíduos sem destinação adequada. Diariamente, 65% do que é coletado vai para lixões ou aterros controlados, que tecnicamente seria a mesma coisa que um lixão, um aterro que não tem a preparação de permeabilização e outras coisas do tipo. E dentro disso, dentro dos resíduos sólidos, a gente tem três fatos, três questões ou três tópicos: a parte da gestão, a parte da geração e a parte do gerenciamento desses resíduos. Geração, o que é? É a produção de lixo que é estimada pelo crescimento populacional e pela industrialização. Quanto maior, né, é o aumento de consumo,
maior é a produção de lixo. Produzir, descartar, infelizmente, é considerado como status. Quanto maior a riqueza, maior o consumo e maior o descarte. Você vê que os Estados Unidos têm uma produção média diária de 3,2 quilos. E o Brasil, isso seriam cidades grandes, né? Acima de 500 mil habitantes, em torno de 1 quilo dia. Mais ou menos a produção que a gente tem hoje em Maceió, de 0,8 a 1 quilo de lixo por dia se produz. Eu acho que hoje Maceió produz em torno de mais de 1.000 toneladas de lixo. São 200 caminhões coletados, em torno de 6 metros cúbicos por caminhão. Imagina o montante de resíduos que é gerado. E só para ter uma noção, cidades pequenas produzem em torno de 500 gramas de lixo dia. 30 a 500 mil, 500 a 800 gramas. Cidades grandes, 500 a 5 milhões, de 0,800 a 1 quilo. E acima de 5 milhões, acima de 1 quilo. Diretamente relacionado à condição financeira e cultural. É curioso, é nível de instrução. Existe instrução, não existe educação. Pontos totalmente diferentes. A cidade é mais próxima, são as capitais, as cidades principais. Há instrução, você conhece, mas você desperdiça. Você gera muito mais do que deveria. Onde você deveria ter, dar o exemplo, e ter a consciência. As cidades, as populações mais carentes, elas buscam naturalmente ter um consumo menor e reaproveitar até onde podem. É uma forma de minimizar o seu custo. E para a gente ter um parâmetro sobre o Nordeste, eu fiz um levantamento para a gente saber pelas regiões o que é gerado, o coletado, o que é destinado e o que não coletado e sem destinação adequada. Infelizmente, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, você pode observar que apenas em média 25 a 30% tem destino correto e em torno de 70% ele é não coletado ou com destino indevido. É um contraponto ao Centro, Sul e Sudeste, onde se invertem as proporções. 70% tem em média tem um destino adequado e 30% é que tem um destino indevido e adequado. Você vê, as regiões mais carentes, infelizmente, elas têm uma situação bem pior. E falando sobre gestão de resíduos, eu procurei saber no Brasil onde é que começou a nossa questão do sistema de limpeza urbana. Aí descobri, foi o decreto 3024 de 1880, 25 de novembro de 1880, em São Sebastião, capital do Império. Dom Pedro II assinou aprovando o primeiro contrato de limpeza e irrigação da cidade do Rio de Janeiro, lá de São Sebastião. E o serviço de limpeza foi iniciado por Aleixo Gari e mais tarde por Luciano Francisco Gari. E, por curiosidade, o sobrenome dele é que denomina a palavra Gari, que hoje é como se conhece os trabalhadores da limpeza urbana em todas as cidades brasileiras. E na questão da nossa Constituição Federal, o artigo 23 e o artigo 30 determinam União, Estados, Distrito Federal e Município qual é a obrigação? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma das suas formas. E no artigo 30 é a atribuição do município legislar sobre assuntos de interesse local, sempre pensando em quê? Na organização dos serviços públicos, como é o caso da nossa limpeza urbana. E o que seria então a gestão de resíduos? O que é? São as ações que são voltadas para buscar solução para os resíduos. E o que é que se leva em consideração? As dimensões do quê? Política, é preciso a vontade e o interesse político. Econômica, sem recursos, infelizmente, não se consegue resolver. Ambiental, é de suma importância manter o equilíbrio do ambiente. E cultural e social, quer dizer, é preciso educação e instrução. E fazer a inserção social. Quando se fala parte social, é mais buscando trazer para o meio social aqueles que estão marginalizados. Seria principalmente o caso dos catadores, que vivem realmente uma situação de calamidade na maior parte do Brasil. E essa atividade de gestão seria o quê? Seria o quê? A atividade de planejar as responsabilidades, os recursos, os procedimentos, o processo aplicado
a esse resíduo de modo a garantir o quê? A prevenção e a remediação da poluição. Esse é o ponto principal, é prevenir e remediar. O mais importante ainda é a prevenção, para que não aconteça o problema. E envolve o que essas atividades? A geração do resíduo, o manuseio desses resíduos, o acondicionamento e o armazenamento de forma correta desses resíduos, o transporte de forma segura, e o tratamento de resíduos e essa destinação. É como você vai destinar da melhor forma possível, buscando minimizar os possíveis impactos que esse resíduo vai causar ao meio ambiente. E por que a gente tem que realizar a gestão de resíduos? Primeiro, é economia, é eficiência na produção, é redução de multas para aqueles que são responsabilizados pela produção do resíduo, é a legislação, vai reduzir o quê? Conflitos, aquelas pessoas, os órgãos que participem disso, vão ter um cadastro positivo de que é amigo do meio ambiente, faz e atende a sua legislação, participa de todo o processo, é marketing, porque hoje, você que tem um selo verde, você que é uma empresa sustentável, você tem uma imagem institucional, você vai ter uma qualidade do seu produto, você agrega valor ao seu produto, onde você aproveitar aquele material. E o meio ambiente, que agradece, diz muito obrigado, pela questão da preservação e melhoria dessa qualidade ambiental. E partimos então para o gerenciamento, o que é? Seria executar propriamente a parte da limpeza urbana. São as atividades que devem ser exercidas direto ou indiretamente, não interessa. Nas etapas de quê? De coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final, sempre ambientalmente adequada desses resíduos sólidos. E além da disposição final do que sobra, dos rejeitos, sempre ambientalmente adequada, de acordo sempre com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento, hoje constante, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aqui só para mostrar a vocês algumas coisas que dentro do gerenciamento são executadas. A coleta regular do lixo, só para a gente constar, em Maceió, se eu não me engano, doutor Jackson, o nome dele, se eu me enganar, o senhor me corrija, são 100 litros a coleta domiciliar e a coleta comercial 500 litros, né? Não são 500 quilos, são volumes de 100 litros e 500 litros. Acima disso, a sua residência, se der mais que isso, a ISULUM, o poder público, tem todo o direito de cobrar acima desse valor que seja coletado. Então, a parte da varrição das ruas e logradouros, a limpeza de feiras e mercados, que é uma coisa muito importante, porque além de ter um material rico em compostagem, para compostagem, evita de danificar o sistema de captação de águas pluviais. A parte de capinação e roçagem, para verificar as placas, limpar as beiras de estrada. A parte de limpeza de praias, para manter a vulnerabilidade dessa praia. A limpeza de boca de lobo, para que se permita que durante a época de chuva não aconteçam as enchentes, salientando que, qualquer um de nós, se observarmos, uma boa parte do problema é de responsabilidade nossa, porque joga-se o lixo nas ruas e hoje as bocas de lobo estão totalmente entupidas de garrafas PET e sacolas plásticas. Então a gente tem a maior responsabilidade também sobre isso. A poda de árvores, limpezas de monumentos, né, tudo é uma manutenção. A limpeza de ramais, galerias e canais de água pluvial. Então, ou seja, é uma gama de serviços muito grande para ser executado pelo poder público. O custo disso é muito alto. Um momento só. E mostrando assim as responsabilidades do gerenciamento desses resíduos, para a gente ter noção sobre isso. O domiciliar da prefeitura, ao limite de 100 litros dia. O comercial também é responsabilidade da prefeitura. O público, prefeitura. Serviço de saúde, industrial, portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. A parte agrícola e a parte de resíduos da construção civil, que são os entulhos, o responsável pela destinação é o próprio gerador. E ele é responsável em realizar essa tarefa. Então, não pode aquela história das pessoas colocar o seu entulho na esquina, na porta de casa e achar que o poder público é responsável por fazer essa coleta. Não é assim que funciona, não é assim. Existem locais específicos para fazer essas coletas. Estações de transbordo e o próprio aterro sanitário de Maceió, onde você paga, é lógico, para depositar esse resíduo.
E o que ele poderia fazer então para tratar esses resíduos? Para minimizar a produção desses resíduos. Então a gente é uma repetição que deveria ser reduzir, reutilizar, reciclar e repensar as nossas atitudes. De que forma a gente faz isso? Reduzir. Você vai diminuir o quê? O lixo que a gente faz, ou seja, reduzir o consumo, principalmente de produtos que sejam nocivos ao ambiente. É o primeiro e mais importante passo a ser dado. A gente tem que reduzir o que se consome. E a própria, só reduzir essa tecnologia isolada, você ter essa atitude de fazer uma redução de produção de resíduos, é necessário associar isso a muito mais coisa. O que a gente precisa fazer também? Funcionário em qualquer lugar tem que ser esclarecido, tem que ser treinado, tem que ser motivado, tem que ser envolvido, tem que se adotar novas tecnologias, tem que se adotar novos métodos de negócio. O foco é esse, é reduzir a produção de resíduo que você tem. E eu citei aqui alguns exemplos antigos e os exemplos mais modernos. E como a gente pode minimizar, reduzir essa produção de resíduos. Isso é na França, um vasilhame de sabão, da ACE, né? E foi reduzido de 62 para 52 gramas, cabendo a mesma quantidade. E o que gerou isso? Gerou o seguinte, que em um pallet, para você colocar esse material, você colocava 576 litros, hoje você passou a colocar 720 litros do mesmo sabão. E gerou o quê? Você pode ver, gerou uma economia global de 100 caminhões anos de carga. Então você vê, diminui a quantidade de material utilizado, né? E você diminui a questão da utilização do caminhão, menos emissão de carbono. Então a gente diz o seguinte, há uma diminuição da pegada do carbono, né? Que é carbon footprint. E o que quer dizer isso? Simplesmente é a produção de dióxido de carbono que a gente gera quando faz executa qualquer uma das atividades. Que seja ao cozinhar em casa, que seja ao lavar roupa, que seja ao utilizar seu equipamento. A palavra é essa, pegada de carbono. Tem que diminuir a emissão de dióxido de carbono. Um outro exemplo, carregar bolas. 96% do peso dessas caixas foi diminuído. Apenas em trocar a embalagem de 3 ou 4 bolas por sacos plásticos. Aí qual é a questão que ele mostra, né? Você vê uma modificação tão pequena que faz com que haja um ganho tão grande. Houve uma redução de 65% da embalagem, né? Só em trocar o que você faz, 96% de peso e 65% no gasto de embalagem. Um outro exemplo, se modificou aqui o que? Apenas a forma do papelão. O que se economizou? 11.200 pallets por ano, 350 caminhões de carga, 500 metros cúbicos de armazenamento, 225 toneladas de papel cartão. Você, os exemplos já são mais antigos, mas você vê, há uma modificação muito grande. Há uma questão de minimizar a produção desse resíduo. E eu peguei os usos mais atuais, que, por exemplo, a PepsiCo, só em mudar o plástico que envolve as embalagens, desde 2013 ele faz essa aplicação, economizou cerca de 500 toneladas de matéria-prima em quase 2 anos. Outra questão, diminuição da espessura das embalagens. Se você pegar a embalagem de refrigerante, hoje elas são mais finas. A de água mineral são mais finas. São vários fatores, menos material, menos custo, menos peso. Isso gera realmente um passivo ambiental bem menor. E entre 75 e 95, você aumentou, com o mesmo quilo de alumínio, você passou a produzir 35% no número de latas fabricadas. Quer dizer, são as novas tecnologias, os novos métodos que vai trazendo para a gente toda essa novidade. E o exemplo mais recente da Dove, né, que ela consegue colocar 150 mililitros numa embalagem de 75 mililitros. A cara fala, como isso? Compressão. Ela utiliza gases para comprimir esse produto. Você não perde a capacidade dele, o volume dele. Se diminuir pela metade o tamanho da embalagem. 30% menos gasto de alumínio, 30% na pegada de carbono, que é na produção de dióxido de carbono, 50% na emissão de gás propelente,
aquele mais comprimido, precisa de menos gás para poder ser emitido para fora esse desodorante, 53% a mais de produtos em um mesmo pallet e 35% a menos de caminhões na rua, com a mesma solução. E o mais interessante, eles disponibilizam a mesma tecnologia para as outras empresas. Então você veja um exemplo de responsabilidade ambiental. Então imagine quanto vai reduzir só a geração de resíduo com isso aí. E vamos lá agora para reutilizar, seria mais uma das vertentes. É utilizar várias vezes a mesma material de diferentes formas, o mesmo produto, a mesma embalagem. Reutilizar é sempre voltar a usar, é desenvolver uma outra utilização a um produto que já foi utilizado. Então uma garrafa vira um vaso de plantas, uma camisa velha vira uma bolsa, vira um pano de chão, pote de sorvete se transforma em potes para guardar comida. Imagine se todos nós conseguirmos reutilizar mais uma vez, uma só, o quanto se diminui o lixo que vai ser produzido. A só título de curiosidade, um exemplo, uma camisa velha que vira uma bolsa, segundo a minha filha, fashion, né? Com a modificação, você vê a utilização. Então, a palavra reutilizar e reciclar são muito próximas, porque reutilizar é quando você próprio está fazendo, e reciclar é quando você cede aquele material para que outro faça esse trabalho. E reciclagem, o que é? É transformar algo novo, aquilo que não pode ser reduzido nem reutilizado. Reciclar é tornar o velho em novo, é transformar um material que para a gente é inútil em algo que se torna útil. E quais são as vantagens da reciclagem? Vamos lá: preservação do recurso natural, economia de energia, economia de transporte, que reduz a redução do material que demanda o próprio aterro, a geração de emprego e renda e conscientização da população para as questões ambientais. E dentro da reciclagem eu queria mostrar a vocês dois ciclos: o ciclo do desperdício e depois o ciclo da reciclagem. Basicamente o que é? O lixo comum é recolhido pelos caminhões, né? O material é transferido para as caçambas que levam o lixo para o aterro, e depois disso é simplesmente compactado e enterrado para decomposição nos aterros, sem utilização e aproveitamento de nada. Esse, infelizmente, é o ciclo mais constante que a gente tem hoje, é a parte do desperdício. Quando a gente fala no ciclo da reciclagem, não. O material é ser reaproveitado. Ele passa o quê? Por uma limpeza prévia, antes de ser entregue, óbvio, ao pessoal que vai fazer a coleta seletiva. São triados, são separados por tipo de matéria-prima para ser posteriormente utilizado, e esse material pode ser usado em cooperativas e pode ser enviado de novo às indústrias para que ela aproveite uma nova matéria-prima para fazer novos produtos, bastando muito essa emissão de dióxido e os custos originais de cada produto. Eu faço um teste em casa, e a esposa nessa área da medioambiental, que seria a minha guru, que testem uma semana vocês reciclarem todo o lixo da sua casa. Pegue os vasilhames, lave, bote numa semana e observe depois de uma semana que volume vocês produzem. Não joguem fora nada que possa ser reciclado. Eu vou pedir a todo mundo que façam isso. Depois daqui uma semana, se alguém puder mandar um e-mail entre um e outro, você vai ver o que você produz. É uma enormidade. Aí a gente vê quanto é a nossa responsabilidade. E só para a gente ter uma noção, a gente vê que quando não há reciclagem, quando não há coleta seletiva, essa separação, que o produto chega bruto nos pátios de descarga, e você usa uma central para triar esse material, que dá um trabalho maior, há o descarregamento do caminhão, o material é triado, a captação é manual, através dos catadores das cooperativas, e de que resulta aí? Um composto orgânico, e o aproveitamento para reciclar de todo esse lixo, e a parte de resíduos de construção civil para se reaproveitar nas construções. Então, se a gente faz a parte da coleta seletiva, se a gente faz a parte da catação, a gente faz a parte da separação, a gente está cortando várias etapas dessa e está ajudando muito na parte da reciclagem. E aqui o exemplo de alguns produtos que foram reciclados: um pneu que virou uma cadeira, as latas que viraram casas para passarinho,
a garrafa PET, o fundo que virou um porta-trecos, né? E aquele muro verde com garrafas PET que são utilizadas, que tem uma durabilidade muito grande. Quer dizer, você sempre tem essa possibilidade de modificação, você sempre tem essa possibilidade de enriquecer o que você tem. E a reciclagem, só alguns dados que eu acho bem interessantes: reduz em 75% a poluição do ar e em 35% a poluição da água. Promove 5 vezes mais empregos e 64% da economia de energia. Em relação à fabricação de produto novo, o que é que essa reciclagem economiza? 50% a 70% em relação ao papel, ou seja, deixa-se derrubar 15 árvores a cada tonelada. 13% da energia com a utilização do vidro e 95% de energia, que é o maior custo na fabricação do alumínio. E, a título de curiosidade, o alumínio é o material mais reciclado do mundo. 75% do alumínio produzido no mundo é reciclado, e o Brasil, nesse aspecto, com uma notícia boa e positiva, ele recicla mais de 90% de todo o alumínio produzido e utilizado no país. E a gente fala de tantas coisas comuns, e eu sempre acrescentei algumas curiosidades. Resíduo da bananeira é uma coisa que vai para o lixo. É utilizado em quê? Materiais de construção, matéria-prima, fabricação de móveis em usinas. Na construção, se utiliza dentro do bloco, porque o bloco fica mais leve, mais resistente a impactos. Para móveis, cadeiras são feitas com palha de bananeira. Resíduo, ao contrário da maioria dos outros, a bananeira, para quem não sabe, o resíduo dela não mofa, não estraga o resíduo da bananeira. E também é utilizado na produção de açúcar e álcool. E para aqueles que gostam de viajar, para saber, o dólar é fabricado com celulose de bananeira, porque ele não umedece nem apodrece. Isso nos Estados Unidos. No Japão se faz um tecido semelhante ao linho, com a mesma textura e com o mesmo semelhante à seda, né? O linho com o brilho da seda. Faz gravatas, os kimonos tradicionais. E no Brasil é usado para produzir carrocerias de picape e feixe de mola dos automóveis e ônibus. A gente não tem noção do material que é utilizado, do alcance que eles têm. É uma coisa realmente fantástica. Bom, e a gente tem 2 instrumentos para a reciclagem. Primeiro, a coleta seletiva, que remove os resíduos previamente, né, separados pelo gerador, onde a nossa participação é mais efetiva e mais importante. Vai reduzir os custos da coleta pública, o aumento da vida útil dos aterros. Olha só, a implantação da coleta seletiva aumenta a vida útil de um aterro em 30%. O aterro de Maceió está programado para 20 anos. Você se lembra que vai aumentar em mais 6 anos a utilização daquela área. Então é um ganho muito grande, é uma economia muito grande de recursos. Então você vê que o pouco que a gente pode fazer pode ajudar muito ao sistema de limpeza urbana. Economia e proteção de recursos humanos e a própria economia de energia. E você separa esse resíduo, só tendo curiosidade, em 2 tipos: o matérias orgânicas, que vai ser para a parte de compostagem, né, e recicláveis, é destinado separadamente, e o parte seca, que é aquele material que você vai limpar e vai separar, coletado pela própria pessoal da coleta seletiva. E também existe, lógico, aspectos negativos dentro da coleta seletiva. O que é? Aumento das despesas com transporte em função da necessidade do quê? Do aumento do número de caminhões. Você vai ter muito mais rotas a serem alcançadas. E alto valor unitário, quando você vai comparar ele com a coleta tradicional. Há pontos positivos e há pontos negativos. Só que, em relação à não geração de um passivo ambiental, todo o custo envolvido é insignificante, porque você vai diminuir muito essa questão ambiental. Após a implantação da coleta, o que é importante? O poder público tem que manter a população permanentemente mobilizada através de campanhas de sensibilização e de educação ambiental. Aí é a questão do instrução com educação. Se não houver sensibilização contínua, a primeira campanha que tiver, no primeiro impacto, todo mundo participa e depois esquece. Depois ninguém está mais participando. É necessário haver esse estímulo contínuo. Apenas aqui para mostrar
só um símbolo de coisa, e mostrar algumas coisas que não são recicláveis. Bom, tipo, papel higiênico não é reciclável, embalagem engordurada não é reciclável, espelho, cerâmica, porcelana, pirex, vidros, tomadas, adesivos, espuma, clipes, grampos, nada disso é material que se recicla. Então a gente tem que diminuir realmente o consumo para evitar de gerar esse passivo. E um segundo instrumento para a própria reciclagem, que é a compostagem, né, que é um processo para transformar o quê? Esse resíduo orgânico em adubo. É um ciclo bastante interessante. Há a produção de alimentos, que gera as refeições. Em seguida, os restos de alimentos são encaminhados ao lixo. Esse lixo vai para as leiras de compostagem, ou as caixas de compostagem, fazem um composto orgânico. Esse composto orgânico vai trabalhar como adubo, como um corretivo de solo, e novamente vai gerar novas plantas, novos alimentos, novas frutas. Qual é o objetivo dessa compostagem? Sustentabilidade do uso e melhoramento da fertilidade do solo. Retenção de água no solo, porque o solo fica mais permeável com a utilização de matéria orgânica. Então tem como essa água que vem ser novamente armazenada no subsolo. Redução do uso de herbicida e pesticida, porque é simples, uma planta bem alimentada não precisa de adubo, nada químico, porque ela é saudável. Redução da contaminação e poluição atmosférica, porque você não está dando outros destinos a esses resíduos. Envolvendo o cidadão para ajudar o quê? A mudar estilos de vida, quando você passa a fazer toda essa reciclagem. E o que é necessário de todos nós? A gente precisa o quê? Repensar. É necessário a gente repensar os nossos hábitos de consumo, que muitas vezes são exagerados. É preciso parar e pensar antes de cada compra. Eu acho que o mal maior se chama consumismo. A gente é satisfatório comprar. A gente compra coisas que a gente pode comprar, mas que não precisa comprar. Então é preciso isso, a nossa conscientização. Se a gente não tiver, não repensar os nossos hábitos, a coisa realmente se torna muito mais séria. E, para terminar essa parte dos resíduos, onde vamos dispor esses resíduos? Nos lixões, nos aterros controlados e no aterro sanitário. E o seria, por exemplo, um lixão? É um local que não tem preparação prévia nenhuma onde se joga os resíduos. Ele acumula praga, emite CO2, emite metano, polui a atmosfera, possui os cursos d'água, né? Polui o curso d'água com chorume, que é o líquido resultante da decomposição do lixo, né? E estão presentes, infelizmente, em 50% dos municípios brasileiros. A situação de um lixão, mais ou menos isso. Há um convívio, ou um pouquinho pior, há um convívio do ser humano com os urubus, né? Com todo tipo, é a degradação do ser humano. Já vi lixões e vi pessoas se alimentando no lixão. Chega o iogurte estragado, fechadinho, ele vai lá, fura e toma. Há muitos anos, na extinta, que mudou de nome, Antiga Cobel, eu lembro que o Bom Preço foi levar para lá fardos de charque. E o que eles fazem para não utilizar? Eles colocam criolina em cima do charque, para não ser utilizado. Durante a noite, os catadores cavaram e tiraram todo esse material. Para a gente é algo impensável. Para eles é uma questão de sobrevivência. Então, quando você passa a ver o que é lixo, o que é resíduo, ver qual é a realidade, é dolorosa. Não é brincadeira. Então, você vê que é a degradação humana. Você está na nossa casa, sai daqui, ouve a palestra, uma boa alimentação, uma boa casa, muito bom. É tranquilo, só que a gente, às vezes, se clausura nos nossos castelos, não tem noção da coisa como acontece. É realmente pesado, é sério. E só para mostrar basicamente o que seria o funcionamento de um lixão, depositado de qualquer forma, o chorume desce contaminando os lençóis freáticos, e você vai ter aí todos os agentes patogênicos, agentes biológicos, urubus, roedores, todo tipo de coisa que você imaginar. E quais são os impactos que teriam para a saúde pública e ambiental a utilização de um lixão? A degradação das áreas de manancial e de proteção permanente, a proliferação de agentes transmissores de doenças, a obstrução dos sistemas de drenagem,
o assoreamento de rios e córregos, a existência e acúmulo de resíduos que vão gerar risco porque são perigosos, a ocupação de vias e logradouros públicos por resíduos prejudica a população, a circulação de pessoas e veículos. Eu acho que muita gente, da gente viajando, já encontrou perto de cidades lixos coletados em grandes lixões à margem das cidades. Então, quer dizer, o prejuízo realmente é muito grande. E um segundo momento, que seria um aterro controlado? Seria o quê? É um antigo lixão, às vezes poderia ser, e são locais intermediários entre o lixão e o próprio aterro sanitário. Onde são, às vezes, a utilização de antigas células que se perdeu o controle, né, que foram remediadas e passam a tentar reduzir esse impacto. Só que não existe um tratamento assim, de base para impedir a contaminação desses aterros controlados. Ao menos é feito o quê? A cobertura desse lixo ao fim de cada dia. Se procura pelo menos controlar assim, não deixar esse lixo mais a céu aberto. Continua o chorume, polui muita água, não para essa contaminação. Isso aqui é uma antiga visão do lixão de Maceió, na década de 90, onde ele passou pelo processo e era um aterro controlado, né? E depois, infelizmente, voltou a ser lixão e hoje foi, felizmente, fechado, né? E nós temos um aterro sanitário. Quando você vê, teoricamente é um aspecto bem assim, organizado, arrumado, só que o lixo é coberto, mas todo o chorume continua infiltrando no solo e contaminando. Para vocês terem uma ideia do nosso lixão de Maceió, existe uma cota de lixo de 107 metros de lixo. Ali era um vale e hoje é um morro. Da década de 60 até a presente data, quando ele foi fechado, em 2010 quando ele foi fechado. E para você ver o aterro controlado, mesma questão, chorume continua infiltrando no solo, né, continua infiltrando no solo o chorume, apenas acontece a cobertura desse material com argila para evitar justamente a proliferação de roedores e outras questões. E a situação ideal que é o aterro sanitário. Hoje, atualmente, ainda é a melhor solução tecnológica. Não é perfeito, porque você está utilizando áreas e áreas para depositar lixo, mas ainda é a solução tecnológica mais atual. Ele é um local que é preparado para receber esse lixo. Como? É impermeabilizado o solo, é feita a compactação do solo e por cima da compactação é colocada uma manta, né, de impermeabilização. Para você, por cima dessa manta, outra camada de argila proteger a manta, e você começa a colocar, fazer o espalhamento dos resíduos e a cada dia faz o fechamento desse espalhamento para manter aquela área, como é que chama? Aquela área protegida.